Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 8 do Colégio Naval de 1991. Sejam os conjuntos A, B e C, como nós estamos vendo no quadro, e o que nós podemos afirmar a respeito desses conjuntos, né? Quem está contido em quem? Note que em cada um desses conjuntos aparecem as expressões x menos 3 e x mais 5. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever no quadro a função afim f de x, que eu estou chamando de f de x, né? Que é o x menos 3, e a função afim g de x igual a x mais 5. Essas duas funções do primeiro grau. E nós vamos fazer o gráfico dessas funções, né? Um esboço do gráfico delas. Então, note que, com respeito à função x menos 3, note que x igual a 3 é raiz dessa função, né? Porque f de 3 é igual a 3 menos 3, que vai dar 0. Então, o 3 é raiz. Vamos colocar, portanto, o 3 aqui, né? 3 é positivo, então ele está à direita do 0. E nós vamos fazer o gráfico dessa função assim, né? Como uma reta crescente. E por que essa reta ela é crescente, né? Desse jeito? Porque o número que multiplica o x, ele é o número 1, ou seja, ele é positivo. Então, como o número que multiplica o x ele é positivo, dos nossos conhecimentos das funções do primeiro grau, o gráfico dessa função é crescente. E com respeito à função g de x igual a x mais 5, né? Essa função ela tem como raiz o número x igual a menos 5. Porque g de menos 5, olhando para cá, ó, g de menos 5 é menos 5 mais 5 que dá 0. Então vamos colocar aqui o menos 5 à esquerda do 0. E qual vai ser o gráfico dessa função? Bom, o gráfico dessa função vai ser uma reta também, né? Uma reta que passa aqui pelo menos 5, né? E tem como menos 5 raiz. E perceba que a função é crescente, porque é o número que multiplica o x da função g é também o número 1. E como é o número 1, é positivo, então essa função ela é crescente. Agora perceba que à direita do 3, a função f ela é positiva. E à esquerda do 3, a função f ela é negativa. E à direita do 3, a função g é positiva. E à esquerda do menos 5, a função g ela vai ser negativa, né? Porque, por exemplo, no caso aqui da função f, para valores de x que estão para cá, ó, à direita do 3, a imagem está sempre ó, aqui acima do eixo x, né? Então, esse aqui é a imagem deste ponto aqui, ó, e está sempre acima do eixo x. Então, à direita do 3, f de x é positivo, à esquerda do 3, ó, por exemplo, para esse valor aqui que está à esquerda do 3, a imagem ó, vai ser negativa. Está abaixo aqui do 0 com respeito ao eixo y. Então, temos que esses são os sinais da função f e g. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer retas que vão simbolizar os sinais dessas funções. Então, eu vou colocar aqui uma reta que vai simbolizar os sinais da função f, fazer uma outra reta que vai simbolizar os sinais da função g. E eu vou colocar aqui para a função f o número 3 nessa posição, e no caso da função g eu vou colocar o menos 5 aqui. Então a gente viu que à direita do 3 a função f é positiva, e à esquerda do 3 a função f ela é negativa. À direita do menos 5 a função g ela é positiva, e à esquerda do menos 5 a função g é negativa. E como que nós vamos fazer agora para descobrir qual é o conjunto da letra A? Perceba que o conjunto da letra A é o conjunto de todos os x, tal que f de x dividido por g de x é maior ou igual que 0. Então, a gente vai tentar descobrir quais são os sinais da função f dividido por g. Então, eu vou colocar aqui, ó, essa terceira reta vai simbolizar os sinais da função f dividido por g. Então, eu vou colocar assim, ó, f dividido por g. E perceba que
Para a gente descobrir quais são esses sinais, o que a gente faz? A gente faz retas, né? Que passa aqui pelo menos 5 e também que passa pelo 3. Então, vou fazer essa reta, vou fazer essa reta. Aqui a gente coloca o menos 5, aqui a gente coloca o 3. E perceba que quando a gente faz f de x dividido por g de x, né? Ou seja, f dividido por g, para valores de x que estão à esquerda do menos 5, ó, perceba que à esquerda do menos 5, a f é negativa. À esquerda do menos 5, a g é negativa. Então, uma divisão, né, de uma coisa negativa por uma coisa negativa vai dar algo positivo, né? Menos dividido com menos dá mais. Então, aqui a gente vai colocar o sinal de mais para representar aqui à esquerda do menos 5, f dividido por g dá positivo. Entre menos 5 e 3, a função f é negativa e a função g é positiva. Menos dividido por mais dá menos, né? E à direita do 3, a função f é positiva, a função g é positiva, positivo dividido por positivo dá positivo. Então, o que nós concluímos daqui? Nós concluímos o seguinte, né? Que entre menos 5 e 3, a função f dividido por g é negativa. E à esquerda do menos 5, f dividido por g dá positivo. E à direita do 3, f dividido por g dá positivo. Então, quem que vai ser o nosso conjunto A? Vou colocar aqui embaixo, ó. O nosso conjunto A vai ser formado por esses elementos aqui, né, que estão à esquerda do menos 5 e à direita do 3. Porque é onde f dividido por g, ó, é maior ou igual a zero. Então, o conjunto A é o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tais que o x é menor do que menos 5. A gente vai ter que colocar estritamente menor do que menos 5. E por que estritamente menor do que menos 5? Porque para x igual a menos 5, ó, este denominador aqui é igual a zero. E a gente não pode fazer uma divisão por zero. Então, a gente vai ter que tirar o menos 5. Ou, né, x é menor do que menos 5, ou x é maior ou igual a 3. Né, porque à direita do 3, o quociente f sobre g é maior ou igual a zero. Perceba que aqui a gente vai poder incluir o número 3, porque para x igual a 3, isso dividido por isso vai dar zero, né? 3 menos 3 aqui em cima vai dar zero. Então, nós podemos incluir o número 3. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma terceira reta aqui, ó. Uma terceira reta, e nós vamos simbolizar nesta reta os sinais da função f vezes g. E por que f vezes g? Porque a gente quer descobrir agora quem é o conjunto B. O conjunto B é o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tais que f de x vezes g de x é maior ou igual a zero. E perceba que os sinais vão ser muito parecidos, né, com os sinais da função f dividido por g. Porque olha só, vamos fazer o seguinte, ó. Perceba que ou melhor, à esquerda do menos 5, a função f ela é negativa. E à esquerda do menos 5, a função g é negativa. Negativo multiplicado com negativo vai dar positivo, né? A função f de x vezes a função g de x vai ser positiva para x menor do que menos 5. Entre menos 5 e 3, negativo multiplicado com positivo vai dar negativo. E à direita do 3, positivo multiplicado por positivo dá positivo. Então, os sinais da função f vezes g são esses. Entre menos 5 e 3, a função f vezes g vai dar negativa. À esquerda do menos 5, f vezes g vai ser negativo, vai ser positivo. E à direita do 3, f de x vezes g de x vai ser positivo. Logo, o conjunto B é muito parecido com o conjunto A, é o conjunto dos x pertencente aos reais, tais que x é menor ou igual a menos 5. Agora a gente vai poder incluir o menos 5, né? Porque para x igual a menos 5 aqui, ó, vai dar zero, né? Daí 0 vezes qualquer número vai dar zero. E 0 é maior ou igual a zero. Então, o conjunto B vai ser o conjunto dos x, tais que x é menor ou igual a menos 5, ou x é maior ou igual a 3. Ó. Aqui é positivo e aqui é positivo. Tem que ser valores de x que estão à
direita do 3 e à esquerda do menos 5 para que f vezes g seja positiva. Entre menos 5 e 3, f vezes g dá negativo. E a gente inclui o menos 5 e incluímos o número 3. Então, quem que vai ser o conjunto C? O conjunto C é o conjunto dos x pertencente aos reais, tais que o que acontece, né? O conjunto C é esse conjunto aqui, ó. É o conjunto dos x, tais que x menos 3 é maior ou igual a 0, ou seja, o x é maior ou igual a 3, né? Se x menos 3 é maior ou igual que 0, então o x é maior ou igual que 3. E se o x mais 5 é maior ou igual que 0, significa que o x é maior ou igual que menos 5. Então, perceba que a importância desse conectivo E. Então, o conjunto C tem que ser formado por todos os x que satisfazem esta condição e essa condição simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, quais são os valores de x que são maiores ou iguais a 3 e maiores ou iguais a menos 5 ao mesmo tempo? São justamente esses valores aqui, ó. Os valores de x que são maiores ou iguais a 3. Porque se a gente fizer a reta aqui, ó, x igual a 3, né? Ou melhor, se a gente colocar uma reta aqui e colocar o x igual a 3, os valores de x que são maiores ou iguais a 3 são esses, né? Todos que estão à esquerda, à direita do 3. E, com respeito a esse conjunto, ó, a gente coloca o menos 5 aqui. E quais são os valores de x que são maiores ou iguais a menos 5? São todos aqueles que estão à direita do menos 5. Agora, a interseção desse conjunto com esse conjunto, né, que é o que representa esta letra E, vai ser apenas essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é o que é comum aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Ou seja, é o conjunto dos x que são maiores ou iguais a 3, né? Essa parte aqui a gente vai ter que descartar, porque não está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Está só no conjunto aqui de baixo, não está no conjunto de cima. Então, o conjunto da letra C é o conjunto dos x, tais que x é maior ou igual a 3. Que é esta parte aqui, ó. É esta parte para a direita, né? Então, qual vai ser a nossa resposta? Ó, perceba que o conjunto C, ou melhor, o conjunto B, ele contém o conjunto A, né? Porque o conjunto B ele tem um elemento a mais, ó, que é o x igual a menos 5. Então, o conjunto A ele está contido no conjunto B. E note que o conjunto C ele está inteiramente contido no conjunto A. Ó, o conjunto C ele contém esta parte aqui, ó, e o conjunto A contém esta parte. Então, o conjunto C ele está contido no conjunto A. Portanto, C está contido em A, que está contido em B. Ou seja, a nossa resposta vai ser a letra D. C está contido em A e o A está contido em B. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Até mais!